A gente já passou por um momento maravilhoso de adoração. E agora a gente vai para um momento que eu amo, que é a palavra. E eu não queria trazer uma palavra complexa não, porque eu acho que a palavra de Deus ela tem que ser bem prática. E hoje eu quero ser o mais prático possível. Essa semana o pastor Dudu foi lá em casa para visitar meu esposo, né, que está operado. E a gente estava conversando sobre o início de todas as coisas há anos atrás, quando começou o discipulado. E para qualquer novo cristão, existe muitas vezes a dificuldade de pegar a palavra que é ministrada e conseguir fazer associações e entender como praticar na sua vida, na sua semana, no seu cotidiano. A gente sabe que não é tão fácil assim. Bom seria se todo mundo tivesse maturidade suficiente para sugar tudo que é pregado e soubesse adaptar a sua própria vida e praticar a palavra no seu cotidiano. E lá atrás, quando a gente começou as questões de discipulado, era muito mais simplista e se pegava muito do que era a pregação do domingo, para na segunda ou na terça, a gente em grupos menores estudar e cada um pensar como que poderia praticar aquilo na sua vida. E eu amo isso, porque eu gosto de uma palavra prática, de uma palavra viva. Então hoje eu não queria complicar. Eu quero, de alguma forma, e de forma bem simplista de fato, fazer com que você entenda esse caminhar do que Deus está nos levando e do que Ele está fazendo e do que Ele pode fazer. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 19. E a gente vai do 15 ao 23. Vai conseguir botar aqui? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Números 19. Ai, que raiva que o celular ele fica virando. A gente vai começar do 15. Oh, Jesus. Números 9. Que eu estou lendo aqui, eu estou falando, não tem nada a ver. E estava aqui no Números 9, eu fui para o 19. A gente vai do 15 ao 23. Diz assim: E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam e segundo a ordem do Senhor, partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. E quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre eles, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se a ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor, se alojavam e
e segundo a ordem do Senhor, partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. É muito claro aqui, quando a gente começa a ver que o tempo todo a gente vê assim, ó, segundo a ordem do Senhor, partiam. Segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, levantavam o acampamento e partiam. Segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Essa nuvem aqui específica que nós estamos falando, ela era um sinal de uma aliança. Ela era uma sinalização visível da presença e da companhia de Deus durante todo um trajeto daquele povo do Monte Sinai até o deserto e em tantos lugares. Mas especificamente aqui nessa leitura, é muito claro para a gente que essa nuvem, ela tinha algumas funções para aquele povo hebreu viver naquele momento. Entre as funções estava a sinalização, estava a proteção, estava o cuidado e principalmente a direção. Por quê? Porque no final de tudo, eles ali estavam num trajeto longo sobre o deserto. O deserto durante o dia é muito quente e durante a noite é muito frio. Aquela nuvem, ela transmutava a aparência, o calor, a temperatura, a climatização, segundo a necessidade, fosse do dia ou da noite. Então, automaticamente, essa nuvem, ela tinha algumas funções. E dentre as funções, era de dar direção ao povo. Por isso é tão famosa a história de que, quando a nuvem se movimentava, eles começavam a preparar o acampamento para saírem. Por quê? Se a nuvem estivesse em movimento, eles estavam em movimento com a nuvem. Gente, tá chovendo forte. Quem tiver carro mais para frente lá, o diácono José está pedindo para poder retirar, para não correr o risco de inundar e pegar chuva, tá? Então, nossa, tem tanta gente com carro, que coisa chique, gente. Ou seja, era muito claro e muito visível. E confortável também. Sabe por que era confortável? Porque o povo, ele estava sempre olhando para as direções da nuvem. E a nuvem era a sinalização do caminho, da vontade, da direção de Deus. Mas não pensem que pelo fato da nuvem dar direção, era seguro. Mas não quer dizer que é confortável. Nós somos seres temporais. Eu sempre falei isso. Por que eu falo sobre sermos seres temporais? Nós vivemos de escolhas. Todos os dias nós fazemos escolhas. Existem escolhas que não vão fazer nenhuma diferença na sua vida, nem na vida de ninguém. Mas existem escolhas que você faz que vai fazer diferença para a sua vida sempre. E para quem estiver à sua volta também. Nunca a gente vai ter 100% de certeza nas decisões que nós vamos tomar. Por quê? Porque nós somos seres temporais. Como seres temporais, tudo que eu tenho é um conhecimento temporal e humano. Tudo que eu tenho é um passado do que eu já vivi e algumas questões que eu já aprendi com os meus erros, com os erros dos outros. E tudo que eu tenho é uma visão daquilo que eu quero viver. Só que isso, nenhuma dessas coisas me garante uma certeza de que toda e qualquer decisão, escolha ou plano meu vai dar certo. Muito diferente de quando a gente está falando de um plano, de uma visão, de uma direção que é Deus que dá. Porque Deus, Ele não tem essa temporalidade que eu e você temos. O que Deus tem é uma eternidade. E dentro dessa eternidade, os meus planos podem não dar certo, mas o dele é impossível. Então, é uma burrice eu
confiar na minha visão, no meu entendimento, no meu conhecimento ou nos meus próprios planos. Por conta disso, ter uma direção de Deus, de aonde eu vou, se é o momento de parar, se é o momento de caminhar, é muito mais confortável. É muito mais seguro. Confortável não, é muito mais seguro. Por quê? Porque quando Deus dá a direção é muito melhor. Quando Deus dá a direção, a certeza da realização daquilo é muito maior. Mas, de uma forma geral, nos dias de hoje, o que eu mais percebo as pessoas terem problema é para ter exatamente essa certeza. É para ter exatamente essa direção. Para saber que Deus está dando uma direção, Deus está falando para fazer alguma coisa. Por quê? Porque muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, até que a gente cresça espiritualmente, tenha um certo discernimento, a gente pode passar por alguns enganos. E eu já cansei de falar aqui pregando, quem é da igreja já está acostumado. Quando a gente fala de você achar que Deus está te falando alguma coisa, a gente pode passar por dois extremos. Pode ser um desejo apenas do meu coração. E aí eu tendo a achar que tudo está sinalizando para aquilo que eu quero. O outro é realmente eu estar sendo, eu me enganar. O outro extremo é eu de fato, eu acredito que aquilo dali é da vontade de Deus, porque eu já vi muita gente falar que Deus falou alguma coisa que Deus não falou. Eu já vi muita gente dizer que Deus direcionou a fazer alguma coisa e aquilo não deu certo. Então, eu sei que não é fácil ter essa direção. E nessa situação, eu digo que automaticamente era muito mais seguro para os hebreus. Por quê? Porque eles estavam ali e era o seguinte: quando a nuvem parava, eles desmontavam o acampamento, eles montavam o acampamento e ali eles ficavam. Só que ali também, quando eu digo que é mais seguro, mas não é mais confortável, porque você imagina, parou aqui. Aí o que eu faço? Olha, aqui eu montei meu acampamento, aqui é confortável para mim, aqui eu já conheci todo o espaço, né? Aqui está a água e ali está jorrando a água da fonte, então aqui tem água fresquinha, as crianças já acostumaram com o espaço, brincaram tanto aqui que afofaram aqui a areia, ai que maravilha. Não era confortável não, queridos. Sabe por que não era? Porque aí vem falando que assim, às vezes eles montavam o acampamento, chegavam pela manhã e saíam à tarde. Ou tipo, eu montei tudo e de repente, peraí, está se movimentando, eu estou vendo que está movimentando. Vamos gente, vamos. Porque ninguém era besta de ficar fora. Por quê? Fora tinha os perigos. Fora o sol era escaldante. Fora a noite era fria. Fora tinha os perigos noturnos, os perigos diurnos. Fora não existia garantia de segurança. Então automaticamente eles eram muito mais seguros seguindo. Só que olha só, olha como é que isso mudava. Em Números 9:20 diz que podia ser poucos dias. No versículo 21 diz que podia ser desde a tarde até amanhã. Ou seja, os caras dormiram, montaram tudo dormindo. Quando era de manhã, já junta tudo que a nuvem está se movendo e já vai sair. Diz que podia ser de dia ou de noite. Tu imagina se alguém, num calorão desse, sai para fora assim. Gente, está se movimentando. 2h da manhã. Fulano acorda, vamos, junta tudo, que é 2h da manhã. Deus começou a movimentar a nuvem e está na hora de sair. E ainda diz que, às vezes, no versículo 22 diz que, às vezes eram 2 dias ou até 1 mês. Em algumas situações, 1 ano. Vamos falar a realidade. Isso não é confortável para ninguém. Nós somos crentes, somos cristãos, somos espirituais, mas ninguém gosta de não saber o que vai lhe acontecer daqui a pouco. Ninguém gosta dessa instabilidade. Prova disso é o quê? A pandemia. A pandemia começou
com o anúncio em março de que eram as férias do meio de ano, que seriam antecipadas e depois voltava tudo ao normal. E nós entramos nessa. Aí depois, passa-se os 15 dias, que vira um mês, que vira 2 meses. Aí vem abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Isso não acaba nunca. Quem se sentiu confortável? Nós não somos confortáveis em situações que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Então, qual é a realidade que eu tenho para te falar? Ser crente, meu amor, não é confortável. Seguir a Deus não é confortável. Não saber quais são as direções de Deus, não ter essa certeza, nunca será confortável. Ter que esperar Deus falar não é confortável. Ter que esperar Deus dar a direção não é confortável. Ninguém gosta. Eles não gostavam, nós também não vamos gostar. Só que eles não se atreviam a estar fora daquela vontade ou não estar debaixo daquela nuvem, porque eles sabiam que ali era a única segurança que eles tinham de proteção, de vida e de direção. Mas nós, nos dias de hoje, não temos essa nuvem. Não temos esse sinal tão claro. Como a gente imagina que é satisfatório essa questão de que, tipo assim, ó, eu preciso tomar uma decisão, eu não sei exatamente para onde eu vou, eu só sigo a nuvem. A nuvem está mandando ir para lá, eu vou para lá. A nuvem virou para a esquerda, eu vou para a esquerda. A nuvem foi para o outro lado, eu fui para o outro lado. A nuvem virou na esquina, eu fui para a esquina. Isso é muito mais confortável. E quando essa nuvem é retirada? Porque nos dias de hoje, nós não temos a nuvem. Mas não significa que nós não temos direção. Nós temos direção. Pode não ser tão claro, mas Deus continua falando. Pode não ser tão claro, mas Deus continua liberando direções. Pode não ser tão claro, mas Deus continua levando para terras prometidas. Pode não ser tão claro, mas Deus continua preservando vidas. Pode não ser tão claro, mas a tua família é resguardada debaixo da direção desse Deus. Não é tão claro e não é tão visível, mas ainda existe. E alguns até querem obedecer, mas às vezes são bebês espirituais e não têm esse discernimento. Hoje, enquanto eu estava montando essa pregação, eu me lembrei da profetisa Lourdes. A igreja não vai ser feita somente de Lourdes na vida. Vai ter os bebês espirituais. Mas há muitos anos atrás, quando eu assumi o ministério de casais, há 17 ou 18 anos atrás, eu não quis me atrever a fazer um encontro de casais sem ter um grupo de intercessoras 24 horas orando conosco. E aí o que eu fiz? Para quem conhece a profetisa Lourdes, sabe como é que ela é, né? Séria, braba, aquela fala grosseira. Mas ela é um amor de pessoa. Mas eu assumi no ministério, não tinha tanta intimidade com ela. Fui lá e falei com ela porque a gente ia fazer o nosso primeiro encontro de casais num final de ano. E eu fui conversar com ela na saída da igreja. Naquela época, a profetisa Lourdes, no final de ano, trabalhava fazendo comida em algumas casas lá no centro. E automaticamente era uma época que ela trabalhava muito, preparando ceias, deixando aquelas comidas congeladas e tal. Ia pegar uma época que ela ia trabalhar muito. Então eu, na saída da igreja, eu falei assim, ela ainda não era profetisa. Eu fui e falei, Lourdes, olha só, eu tive orando ao Senhor, né? Ela era líder da intercessão e agora em 2025 ela volta novamente. E eu falei assim, eu queria ver se a gente no encontro de casais, vocês poderiam estar conosco. Olha, eu tô romântica, né? Se vocês poderiam estar conosco, que eu queria que montasse um grupo de intercessão e que tivesse intercessão 24 horas e que fizesse uma escala. Ela não deixou nem eu terminar de falar. Para quem conhece ela, né? Virou para mim e falou assim, não, eu trabalho, não inventa não.
e juntou as coisas e foi embora. E eu fiquei no vácuo. E eu pensei, me enganei. Com certeza eu me enganei. Eu achei que podia fazer dessa forma, né? E fui para casa. Na época, eu morava exatamente onde é a escola. Morava na parte de cima. E no dia seguinte, de manhã cedo, toca a campainha. Estava chovendo. Eu olhei lá de cima e eu só vi um guarda-chuva e eu não identificava quem estava tocando a campainha. Quando eu desci, que eu abri o portão, ela com toda a gentileza do mundo, virou para mim e falou assim: olha, vim aqui para resolver isso, porque o Espírito Santo não me deixou dormir a noite inteira, hein? Aí eu falei, cara, é real. É real. Aí ela, fala logo o que você quer, porque eu vou deixar de ganhar o meu dinheiro, entendeu? Mas vou obedecer ao Espírito. Então fala logo o que você quer. E daí foi um casamento de 16 anos. Eu nunca fiz um encontro sem essa mulher. E muitas das intercessoras. Só que qual é a realidade? As Lourdes são 90% da igreja? Não são. Tem muita gente que quer saber a direção, quer entender, mas não tem a mesma praticidade, o mesmo discernimento, a mesma visão, entendimento espiritual, porque a igreja não é feita somente de Lourdes na vida. Então, se a gente não tem somente Lourdes, é necessário que todos sejamos um pouquinho Samuel. Sim. Porque quando a gente vai ver a história de Samuel, a gente se vê. Samuel, ele era fruto de uma promessa. Mas esse menino não nasceu profeta. Ele se tornou profeta. Ele foi levado para a casa de Eli. E lá na casa de Eli, ele era um bebezinho espiritual. Ele tinha sido entregue pela mãe dele, porque ela tinha vivido com Deus uma experiência sobrenatural, do Senhor ter atendido o ventre dela, que era um ventre estéril, fez dela mãe de filhos, ela consagrou o seu primogênito e entregou ali na casa do Senhor. O fato de muitas vezes na vida sermos Samuéis enquanto menino, não significa que nunca seremos profetas. O menino já ouvia Deus. O menino ele começou a ouvir a voz de Deus, ele só não tinha discernimento das direções de Deus. Ele ouve toda noite, Samuel, Samuel. E aí onde ele vai? Em Eli. Porque ele achava e ele associava que era o próprio Eli chamando ele. E é isso que eu falo de muitas vezes a gente não ter discernimento de quando é a voz de Deus, e às vezes a gente confunde. Até que chega um momento que Eli percebe que é o próprio Deus que está falando com Samuel. E quando ele percebe que é o próprio Deus, ele ensina Samuel. Ele fala: Samuel, pode voltar para se deitar. E da próxima vez que você ouvir essa mesma voz, você se coloque à disposição. Fala: Senhor, fala que eu te ouço. Fala que eu te escuto. Pode falar que o teu servo ouve. E a partir do momento que Samuel responde diretamente ao Senhor, o Senhor começa a contar para Samuel de coisas que ele iria fazer, inclusive com a família de Eli. O que eu quero falar com isso tudo? Às vezes Deus já começou a falar com você. Você só não tem exatamente uma nuvem para você seguir a direção, e talvez você ainda não seja um Samuel profeta, seja apenas um Samuel menino. Como Samuel menino, é importante que você se deixe estar na mão de Elis da vida, que te deem direção e que te ajudem a entender e discernir a voz do Senhor. Por que eu falei isso tudo? Porque é o que eu já falei. Ter direções de Deus é seguro, mas não quer dizer que vai ser confortável.
E aí agora eu quero falar conosco, como igreja, diretamente. A gente está vivendo um tempo de crente Nutella. Os crentes nos dias de hoje não aturam metade do que há tempos atrás se aturava, se é que essa é a palavra exata. Os crentes de hoje não sabem o privilégio que é ser pastoreado, ter paternidade ou ser discipulado. Ainda acreditam que é minha vida espiritual, minha vontade e minha vida humana e minhas vontades. E até aqui, pastor, até aqui, discipulador, até aqui, líder, você pode dar pitaco, daqui para lá, não mais. Essa é que é a realidade. Se você está vivendo um momento Samuel, menino e ainda não profeta, é momento que você depende de Elias da vida para te ajudar e dar direção. Só que Elias da vida só pode dar direções a meninos bonzinhos que obedecem e que se sujeitam a serem ensinados. Se não se sujeitar a ser ensinado, não vai acontecer nada, não espere transformação. A gente passou aqui no dia, foi dia 15 que foi o culto aqui do apóstolo, de passar. Então, no dia 15, o pessoal estava rindo, porque aqui na homenagem do apóstolo, eu falei o quanto que era difícil ser discípula e filha dele. Não é fácil mesmo não, só que tem o seguinte, filhos, deixa eu falar uma realidade para vocês. Na CBI eu estou há 24 anos, pastor eu sou somente há 6 anos. Mas, nesse caminho aí, tudo que eu vejo hoje como resultado na minha vida espiritual, ministerial, humana e até mesmo profissional e familiar, veio de me deixar ser moldada, ensinada, chamada atenção, exortada e às vezes até envergonhada. Porque era um tempo que não tinha crente Nutella não. Porque todo mundo, né, Carlão, que pertencia àquele diaconado lá no passado, sabia o que era ser chamado a atenção e ser exortado. O apóstolo, meu amor, apóstolo, pastora Simone, bispo Marcos, revirava a nossa vida do avesso. Ai de mim, de ficar devendo um aluguel. Era chamada a atenção sim. Nos dias de hoje, um crente desse fala que o pastor não tem nada a ver com a vida dele. Ai de mim e do meu marido, se ele arrumasse um probleminha na rua, se arrumasse uma briga, tinha que prestar conta. Gatonete, nem pensar. Bispo Marcos entrou na nossa casa naquela época e falou, qual é? Aí eu falava, não é Sky, é isso, é aquilo. Tira, pode tirar. Eu morava do lado do bispo Marcos e da pastora Simone no Beira-Mar. Amigo, a Light uma vez veio, cortou a nossa luz. Quando a gente pensava assim, ó, a gente precisa de luz, vamos pro gato, né? Até pagar. O bispo Marcos, falava, pô, não é possível, cara. Será que eu tô na igreja certa? E o apóstolo é o seguinte, olha, há pouco tempo, acreditem. Quando saiu, eu virei comentarista da Rede Globo, como eu já fui de alguns lugares, e o bispo Marcos, quando recebeu aquilo, me mandou mensagem falando assim, nossa, minha filha, eu estou muito feliz com você, aonde você chegou, no seu sucesso, mas eu tenho uma crítica para fazer. Tu vai chegar na Rede Globo falando bicicleta, trocando RL. Aí eu, pô, não é possível, meu amigo. Não é possível. Como é que ele conseguiu ouvir isso? A pastora Simone dizia assim para mim, amiga, os tropeços que eu passei e as pedras que eu caí, você não vai precisar. Só que as chamadas de atenção, meu amor. Só que nos dias de hoje, quando um discipulador, um pastor, um pai espiritual pergunta apenas
apenas se fulano não veio para o culto, é um desaforo. Às vezes é só uma pergunta carinhosa. Porque como temos culto pela manhã, temos culto à noite, o pastor está de noite, não sabia se o sujeito vinha pela manhã. E aí o que a pessoa já se sente ofendida, porque tem que prestar conta da própria vida para o pastor. Imagine, se a gente resolve de fato dizer que, de fato, não ser casado, ser demasiado com alguém e ter uma vida sexual é pecado. Não, porque às vezes a igreja quer que a gente modifique palavra e facilite as coisas. Porque quando a gente começa a querer consertar, é ofensivo também. Então, como que a pessoa quer começar a crescer para ser um Samuel profeta e ter direções de Deus e saber que essas direções, elas são certeiras e protetivas, se no final de tudo não quer se sujeitar ao ensinamento e às direções que Deus está dando? Porque se eu não sei qual é a direção, eu procuro saber, buscando de Deus, buscando na palavra e muitas vezes buscando o quê? Aconselhamento. E quando a pessoa busca aconselhamento, sim, é uma grande responsabilidade para um pastor, para um líder, para um discipulador, dar uma direção. Porque automaticamente essa direção precisa vir do alto, porque a responsabilidade está sobre quem está dando, não sobre quem está recebendo. Porque quem está recebendo, se estiver disposto a obedecer, não vai estar errado em nada. Ele buscou no lugar certo a direção. Então a direção também precisa ser certeira. Queridos, as nuvens de glória podem não estar mais se movimentando e nem tão visíveis. Mas ainda existem homens e mulheres de Deus para direcionar como eles direcionaram, para que se tenha discernimento, para que se entenda o que Deus está falando, para que se possa começar de fato a crescer ministerialmente, a crescer espiritualmente e entender ao ponto de discernir. Samuel foi exatamente o profeta que no momento em que chegou na casa de Jessé, ele podia ter sido guiado, mas ele ouviu um momento, uma voz de Deus falando assim: ah, Samuel, eu não avalio como os homens avaliam, eu não tenho a visão como os homens têm, não é nenhum desses. Por quê? Porque ele, sujeito homem como eu e você, poderia ter se enganado com a visão, porque ele achou que Eliabe era mais bonito, que o outro era mais forte, e Deus automaticamente fala com ele, repreende ele e fala para ele: não, você está com a visão e com o entendimento errado, e dá a direção certa. Pergunta para Jessé se ele não tem mais um filho. Esse nível é o nível mais alto. Se nós ainda não chegamos, não quer dizer que não vai chegar. Samuéis meninos viram profetas, mas para que se tornem profetas, precisam aprender a ouvir a voz de Deus. A nuvem não vai voltar a existir. Na última nuvem de glória, a gente encerrou com o pastor Edmilson falando que Deus nunca esteve na nuvem. Deus hoje habita em nós. Nós somos essa nuvem de glória. Nós carregamos essa glória. Nós carregamos a direção. Nós carregamos o Espírito Santo. E Ele está aqui para nos orientar. Não, de fato, nem todos nós seremos Lourdes da vida. Mas todos nós já somos Samuéis. Samuéis precisam crescer. Samuéis precisam aprender a ouvir. Samuéis precisam aprender a discernir. Samuéis precisam aprender a profetizar. Samuéis precisam aprender direções certeiras, mesmo quando tudo indica que a direção é outra. Você é esse Samuel. Samuel está só crescendo. Deus já começou a falar com Samuel. Eu e você somos Samuéis na presença de Deus. Se coloca de pé. A nuvem não é mais visível, mas ela é palpável. A nuvem não é mais visível, mas ela é sensorial. A gente consegue sentir. A nuvem não é mais visível, mas ela consegue ainda me dar direções.
A nuvem não é mais visível, mas ela ainda continua guardando a minha casa, a minha família. A nuvem não é mais visível, mas ela continua me levando para terras prometidas. A nuvem não é mais visível, mas continua fazendo de meninos profetas. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, com a humildade de dizer que nós entendemos que somos ainda muito meninos diante de Ti, mas há um desejo tão ardente no nosso coração de crescermos diante da Tua presença, ao ponto de discernir, reconhecer e entender, ser direcionado, não ser confundido, não ser enganado. Senhor, esse é o nível que nós, enquanto igreja, nós queremos viver, nós queremos alcançar. Porque nós não precisamos disso somente ministerialmente. Nós precisamos para os nossos planos pessoais. Nós precisamos para a nossa casa. Nós precisamos para a nossa família. E nós precisamos para a nossa igreja. Senhor, nós não queremos nos atrever a dar um passo sem que a Tua direção esteja alinhada com os nossos passos. Sem que os Teus planos estejam alinhados. A Tua palavra nos diz que os Seus planos são maiores, são melhores, são planos de paz, não são planos de guerra. Senhor, nós anulamos os nossos desejos, nós anulamos até mesmo, Senhor, direções que possam estar segundo o nosso coração, que é enganoso e não esteja de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, nós queremos estar sim diante de Ti. Nós queremos estar, Senhor, não somente de uma forma visível, mas vivendo aquilo que Moisés viveu. O Seu brilho brilhando em nós e as Tuas direções sendo tão claras que nós não nos atrevamos a ir se o Senhor junto não for. Ah, Senhor, a Tua manifestação hoje é completamente diferente. Nós podemos sentir o Senhor ardendo dentro de nós. Nós podemos sentir o Senhor queimando em nós. Mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos discernir a Tua voz. Nós queremos discernir o entendimento da Tua voz. Depois de tantas vezes e noites seguidas chamar por Samuel, o Senhor lhe permitiu saber de segredos e revelações daquilo que o Senhor estaria por fazer. E o menino começa a virar profeta, porque a ele foi dado revelações de mistérios. Nesse tempo, Senhor, nós queremos como igreja que o Senhor entregue a nós coisas que nós ainda não discerníamos, mas que haverá o discernimento de entendimento, para que seja tudo mais claro, mais perceptível. Nos dá sabedoria espiritual e não humana, que não sejamos nós enganados por nós mesmos. Senhor, nos faz crescer espiritualmente, nos faz como igreja estar sujeito aos nossos discipuladores, aos nossos pastores, aos nossos pais espirituais. Senhor, nos faz estar sujeito aos Elis que vão nos ensinar a caminhar e não tropeçar. Nos faz ficar sujeito aos Elis que têm cuidado de não nos fazer cair em buracos das nossas próprias escolhas. Deus, o Senhor é Deus zeloso. A Tua palavra fala que só o Senhor sabe os planos que faz a nosso respeito. Então, Senhor, se só o Senhor sabe os planos que faz a nosso respeito, nós declaramos, Senhor, que nós abrimos mão do nosso livre-arbítrio, consagramos tudo diante do Senhor, chamamos a existência os Teus planos que fizeste quando éramos substância informe no ventre da nossa mãe. E sobre estes planos estão descritos no livro da vida, e nós chamamos a existência, anulamos o nosso eu, anulamos o nosso engano,
acordo, anulamos o nosso querer que não esteja de acordo e chamamos a existência diante dos céus, alinhamento de planos, para que venhamos a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na terra. Senhor, verdadeiramente, nós nos colocamos diante de Ti, rendidos aos Teus planos, chamando a existência, profetizando um novo tempo, e que verdadeiramente cresçam profetas preparados, discernentes e entendidos de conhecimento de tempos e de palavras, para que o Senhor, junto com o Teu Espírito, tenha liberdade de falar, de direcionar e de sujeitar, levando cativo a nossa mente, nosso coração. E estamos prontos para viver os Teus planos na terra. Nós declaramos como igreja que não morreremos, antes viveremos todo o bem do Senhor na terra e nos céus. Aplaudam ao Senhor, glorifiquem o Teu sangue.